nós temos aqui, ó. A pergunta que eu quero fazer é sobre dificuldade dos vendedores na finalização de vendas. O que você acredita ser o principal motivo para um cliente desistir? Falar demais, por exemplo, né? O setor da pessoa é de imóveis. Vamos pegar o... Cara, primeira coisa que você tem que medir, né? Ontem, inclusive, eu estava fazendo uma mentoria e uma das coisas que eu falava para o meu cliente, cara, nós precisamos saber de forma fidedigna quais são os motivos que as pessoas estão desistindo, ou elas estão declinando, ou elas não estão respondendo aos nossos orçamentos. Por que elas estão desistindo da gente, né? Então, quando você começa a perguntar para o cliente, por que você não vai fechar? Geralmente o cliente ele vai te dar uma resposta de fuga. Isso é importantíssimo, galera. A gente tem que lembrar que o nosso cliente ele não está preparado para lutar contra a gente. Ele não quer lutar. Ou seja, ele vai te dar uma resposta para fugir daquela discussão. Ele não precisa discutir contigo, não foi você que ele escolheu, entendeu? Então, esse processo de você entender quais são as rotas de fuga, ele está ainda lá inserido lá no nosso pitch de vendas. Então, quando você está fazendo a venda, quando você está recebendo perguntas do seu cliente, né, quando você está perguntando, quando o cliente ali naquele momento ele está em dúvida, a expressão facial, tudo isso vai demonstrar para você os motivos pelos quais esse cliente está declinando. Só que muitas vezes, quando nós não temos essa qualificação para entender os motivos, a gente sempre vai aí inflar o nosso funil de vendas. O que é inflar o funil de vendas? A gente vai colocar vários clientes dentro, inclusive clientes desqualificados, somente porque o cara falou assim, Alexandre, me manda um orçamento por e-mail, por favor. E você vai mandar o orçamento por e-mail, mas não necessariamente que esse cara é um cliente qualificado para comprar o teu produto ou o teu serviço. Por isso que é muito importante você entender motivo por que está sendo declinado. Achando os motivos por que está sendo declinado, porque o cliente não está prosseguindo com o teu orçamento, você deve começar a fazer um trabalho do que é estudar cada um dos motivos. Porque cada um dos motivos tem um remédio diferente. É mais ou menos como se fosse uma doença, né? Você vai no médico, se você tem dor de cabeça, uma coisa, tem dor de estômago, uma coisa, e assim por diante. Mas quando a gente fala de objeções, é a mesma forma. Eu não posso tratar todas as objeções com o mesmo remédio. Então, eu preciso ter remédios diferentes para objeções diferentes. Vou dar um exemplo nosso. Nós, hoje, fizemos um treinamento de vendas complexas que vocês participaram, muitos de vocês participaram. Quando eu vou para uma cidade que ninguém me conhece, eu tenho um tipo de dor, de objeção. Quando eu vou para uma cidade que as pessoas me conhecem, eu tenho outro tipo. Né? E quando eu falo outro, são vários. Né? Mas não adianta eu tratar cidades diferentes com os mesmos ingredientes. Então, o que eu acabo fazendo? Eu acabo entendendo, tabulando isso, vendo quais são, lá lembra os 20% do esforço, 80% do resultado, ou seja, geralmente 20% dos teus declínios serão responsáveis por 80% dos declínios, ou seja, 20% dos clientes, 80% dos resultados, e eu vou tratar esses 20% primeiro, para tentar ter resultado maior. Vou convencer 100% das pessoas de serem meus clientes? Não. Não adianta você achar que todos vão ser. E aí vem uma coisa importante que é o quê? Que pouquíssimas empresas também medem, que é a taxa de conversão. Porque existem alguns setores que a taxa de conversão é aceitável. Por exemplo, no meu setor aqui que a gente faz o treinamento, a gente tem uma taxa de conversão média de 20% a 25%. Então, eu entendo que 25% para o nosso negócio está tudo certo. Então, eu vou calcular lá quanto eu tenho que investir em marketing, quanto que eu tenho que declinar em cada uma das etapas do meu funil, e no final, 25% vai estar tudo certo. Entendeu? Não adianta eu exigir que a minha máquina de vendas dê 75% de conversão, porque não vai dar. E daí o que eu tenho que fazer? Como o meu funil aqui embaixo, ele sai 25%, eu tenho que aumentar, então, a boca do funil para que no final eu continue fazendo o mesmo trabalho para sair mais clientes, mas com uma taxa de conversão de 25%. Então, tu observou a importância de a gente medir essas coisas, porque eu querer mais resultado não significa que eu vou ter mais resultado. Pode ser que o meu resultado, que talvez eu ache insignificativo, em percentual, ele está dentro do mercado, até mesmo acima. Como eu falei agora, tua conversão pode estar boa, mas como tu tem uma boca do funil muito pequena, lá no final as vendas são diminutas, né? Então você precisa ter essas medições.